Olá, pessoal. Então, essa é a quarta parte da nossa aula, e aí a gente vai ver agora a respeito dos tipos de transporte ativo. Então, dentro dos tipos de transporte ativo, nós temos aí a bomba de sódio e potássio, a fagocitose e a pinocitose. Só comparando aqui com as aulas anteriores, o que a gente observa de diferença? No transporte de difusão simples, ela passa direto pela membrana. No transporte de difusão facilitada, ou ela utiliza um canal de proteína, ou ela utiliza uma permease. Aqui no transporte ativo, a gente vai observar diferenças que vão, a princípio, de quê? Olha só, a substância, vamos considerar essa aqui, o soluto quadrado laranja. Ele está indo do lugar menos concentrado para o mais concentrado. Eu estou tendo gasto de energia. Então, tem pelo menos três características importantes aí que a gente precisa considerar antes de partir para os estudos individuais dos transportes ativos. Primeiro, ele vai acontecer contra o gradiente de concentração. A passagem do soluto do menos para o mais concentrado. Segunda informação importante, tem gasto de energia, porque eu tenho a quebra do ATP em ADP e fósforo. E terceiro, ele vai ser mediado por proteínas carreadoras, principalmente permeases. Lá na difusão facilitada, você tinha o canal proteico e a permease. Aqui no transporte ativo, geralmente vai ser uma permease que vai ter envolvida nesse processo, que é altamente seletivo. Então, aí a gente chega no primeiro tipo de transporte ativo, que é a bomba de sódio, potássio e a TPase, a enzima aí que vai participar dessa a proteína aí que vai estar participando desse transporte de íons. Lembrando que o sódio é representado por Na+, o potássio por K+. Então, essa bomba vai consistir no quê? No transporte de íons, tá? Em determinadas fases aí, o que vai acontecer é o quê? Entrada de sódio, saída de potássio. Basicamente é isso. Então, a gente tem aqui essa ilustração, tá? Onde, ó, quem está saindo e quem está entrando. Tá vendo que acontece simultaneamente a entrada e a saída? É um daqueles tipos de transporte antiporte que a gente fala, tá? Ela é extremamente importante na transmissão do impulso nervoso, que vai acontecer por meio do potencial de ação. É aquele que faz lá entre os neurônios, ou entre o neurônio e uma célula muscular, ou com uma glândula, tá? E aí acontece o transporte simultâneo de dois tipos diferentes de substâncias em sentidos opostos. Essa bomba de sódio e potássio, então, né, através do potencial de ação para a transmissão do impulso elétrico, vai se dar da seguinte forma. Nós vamos considerar o meio externo como a parte roxa e o meio interno como a parte laranja. Então, a gente observa aqui, ó, que a célula, né, se tratando aqui de um neurônio, ela está carregada negativamente porque eu tenho alta concentração de potássio no interior dela. Enquanto lá de fora eu tenho a carga positiva e muita concentração de sódio. Para a transmissão do impulso nervoso, essa carga elétrica ela tem que ser invertida. Dentro da célula tem que ficar positivo e fora dela negativo. Então, é o que a gente chama de processo de despolarização, tá? Olha aqui, despolarização. Para isso acontecer, como que a bomba de sódio e potássio ela vai interferir? Mandando. Ela vai atuar mandando aqui, ó, o sódio para dentro da célula. Quando o sódio entra para dentro da célula, essa célula deixa de ficar negativa e fica positiva. Isso é a despolarização. Mas e aí, a célula pode ficar com a carga positiva? Pode não. Então, ela tem que voltar a ficar negativa. E aí, a gente tem a terceira fase aí da transmissão do potencial de ação, né, e consequentemente do impulso elétrico,
impulso nervoso, que é a repolarização. Na repolarização, a célula volta a ter carga negativa e o ambiente fora dela volta a ser positivo. O que tem que acontecer na célula para gerar essa mudança de carga elétrica? Então, lá vem de novo a participação da bomba de sódio, potássio e ATPase através da saída do potássio. Então, a gente tem o quê? Na despolarização, o sódio entra. Na repolarização, o sódio sai. Na despolarização, a célula fica positiva. Na repolarização, ela volta a ficar negativa. Vamos ver esse exemplinho aqui também mostrando. Ó, a gente tem aqui diferentes fases, tá, do potencial de ação. E aí, a despolarização nada mais é do que a inversão da carga normal, né, do potencial de repouso da célula, que a gente diz, quando ela está negativa no interior e positiva no exterior. E essa despolarização vai culminar com a entrada de sódio. Lá na repolarização, eu passo a eliminar o potássio. E aí a célula reestabelece essa carga negativa, tá? Olha aqui, mostrando a questão de proporção de íons. Normalmente, são 3 moléculas de sódio para 2 moléculas de potássio. E aí, assim, a célula consegue manter o seu equilíbrio de íons, tá? Outra bomba presente é a bomba de hidrogênio. É uma bomba que vai favorecer aí a Terceira Guerra Mundial e acabar com o mundo inteiro? Não. É uma bomba que também vai acontecer no nosso organismo, tá? Geralmente, ó, saindo ali para o meio extracelular, essa bomba de prótons gera potencial de membrana e gradiente de hidrogênio. Ela está presente lá nas membranas lisossomais. E são importantes para quê? Por exemplo, controlar o pH ácido lá do estômago. Essa bomba tem muita importância, tem um papel importantíssimo nessa função. Outra bomba extremamente importante é a bomba de cálcio, tá? Cálcio Ca2+. Aonde ela fica? Da mesma forma aqui, ó. A gente vai ter o gasto do ATP, então por isso eu tenho um transporte ativo. E ela vai acontecer na membrana plasmática, na membrana da mitocôndria e no retículo sarcoplasmático que fica presente lá no músculo esquelético. Ela tem muita importância aí, ó, na realização da contração muscular. E aí a gente chega no que eu chamo de, é chamado de transporte em bloco. Quando que esse transporte em bloco ele acontece? Ele também é um processo de transporte ativo, e ele é usado quando há necessidade de transportar grandes quantidades de substância. Vai ocorrer com a alteração morfológica da célula, da membrana da célula, e pode ser de 2 formas. Pela endocitose, quando a substância ela está no meio exterior e vai para dentro da célula. É o que acontece, por exemplo, na fagocitose, utilizando partículas sólidas, e na pinocitose, utilizando partículas líquidas. E o que acontece na exocitose, que é quando a substância, resíduos geralmente metabólicos, né, ou algum produto que precisa ser trocado entre as células, hormônios, por exemplo, eles deixam a célula, saem da célula. Então, o transporte é de dentro da célula para fora da célula. Então, vamos lá. O primeiro transporte ativo que a gente tem aqui em bloco é a fagocitose. Me lembra bem o Pac-Man, que sai comendo lá aquelas bolinhas todas, tá? A célula, ela engloba em seu citoplasma partículas sólidas a partir de pseudófilos. Então, aqui na figurinha, a gente tem lá uma célula, olha aqui, mostrando o núcleo dela e a membrana. E tem uma substância que precisa ser fagocitada. Ela tem que sair do meio externo e passar para dentro da célula. Então, essa célula, ela rearranja a sua membrana plasmática a nível de formar esses falsos pés. É o que a gente chama de pseudópodo ou pseudópode, ou pseudópodes, né? De acordo com a utilização deles.
E aí, quando ela utiliza esses pseudópodes, ela faz com que a membrana, ela circunde toda a molécula sólida que precisava ser englobada. Nisso, depois ela desprende da membrana plasmática e ela vai formar uma vesícula que depois tende a se unir aos lisossomos, né? Os quais possuem enzimas digestivas que vão digerir essa partícula sólida. Mas antes dela se fundir aos lisossomos, ela tem o nome de fagossomo, tá? Então, olha aqui na imagem mais bonitinha, ó, o pseudópode, né? Assim que a célula acabou de englobar essa partícula. Então, olha aqui, mostra o pseudópode que formou, e aqui ela já está quase rompendo a membrana, formando quem? O fagossomo, e aqui você tem a partícula sólida lá dentro internalizada, tá? Esse processo, ele é seletivo, e ele é realizado geralmente por amebas, que são também organismos eucariontes. E células de defesa humana, como os macrófagos, por exemplo, quando o nosso organismo é atingido por micro-organismos, bactérias, fungos, né, protozoários de uma forma geral, são todos envolvidos por macrófagos e neutrófilos, que são outras células de defesa do nosso organismo. Algumas delas aí visualizadas lá no sangue, né? Eu consegui mostrar isso na aula prática para alguns dos alunos. E o segundo tipo de transporte em bloco é a pinocitose. Enquanto a fagocitose ela engloba partículas sólidas, na pinocitose a célula vai englobar gotículas de líquido a partir de delgadas expansões do citoplasma. Então, o alvo aqui são partículas líquidas. Então, aqui você tem, ó, ali a célula próxima do que ela quer englobar. Ela começa o início dessa invaginação da membrana e quando ela termina, da mesma forma que o fagossomo, aquela parte da membrana se desprende do resto da membrana e ali a gente forma aquela vesícula que é chamada de pinossomo, que também é uma vesícula alimentar, que tende a encontrar aí os lisossomos, secretar as enzimas digestivas e etc. Esses vacúolos, eles contêm líquido e são realizados também por macrófagos e células capilares do sangue, tá? Células dos capilares sanguíneos. Aqui é uma animação mostrando, ó, como é que se forma cada um, tá? A diferença entre a pinocitose e a fagocitose. Então, a gente observa, ó, e aí a exocitose ou plasmocitose que acontece logo depois, tá vendo? Aqui ela sai do retículo endoplasmático, né, liso, ó, os lisossomas ligando, digerindo, e aí o que serve é utilizado, o que não serve é eliminado aqui na exocitose. Então, tudo isso aqui consiste no que a gente chama de transporte em bloco. Então, é isso, pessoal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Essas aqui são as referências.